Muito bem, caros alunos do Cursinho Municipal José Bispo. Aqui estamos nós em mais um encontro semanal, não é isso? Estamos aí perfazendo o caminho para, é, para analisarmos toda a questão programática do Enem de 2021, não é isso? Nos encontramos com alegria, com força de vontade, para mais esta aula, né? Esse encontro aqui de hoje, eu quero abrir um parêntese, nós vamos nos encontrar com a disciplina de filosofia. Eu preparo os slides no computador da minha esposa, que a memória é melhor, e aí acabei esquecendo o computador lá no escritório dela, né? Fica um pouquinho longe daqui até lá, mas eu peço desculpa. Então, estou dando sequência à aula de filosofia, tá certo? É até bom, porque como esse contexto histórico é muito longo, é até bom que a gente até finde nessas duas aulas seguidas para a gente poder dar então sequência aos filósofos desse período aqui, tá certo? Então, nós estamos agora estudando a filosofia, estamos estudando os sofistas, né? O homem como problema filosófico, né? A filosofia que vai do período do século quinto até o século quarto antes de Cristo, ok? Na aula passada nós falávamos da tragédia, né? Foi um gênero literário, um gênero artístico que desenvolveu-se aí entre os séculos quinto e quarto antes de Cristo e que foi representada pela figura de importantes é, trágicos dramaturgos da época, como Esquilo, Eurípides e Sófocles, né? E a gente encerrou essa aula dizendo que é muito importante que a gente notasse que todas essas questões que foram tratadas pela tragédia grega, na verdade, elas dizem respeito diretamente aos homens, né? Aos homens que com a cidade e a democracia são livres, né? Então, é importante lembrar que aqui o conceito de liberdade na Grécia Antiga, ele vai entrar em choque com essa nova educação ateniense, né? A aristocracia, a forma que era a forma de poder dominante na época, ela foi se enfraquecendo, né? E ganhou local, ganhou repercussão dentro da polis a discussão, né? Então, a discussão, né? É o diálogo, digamos assim, né? E desta vez não feita só pelos homens ditos livres, né? Que eram os proprietários de terras, os donos de escravos, né? Mas agora ela vai se enlarguecer essa liberdade dentro da democracia e dentro da polis, né? Nós falávamos na aula passada a questão da nossa democracia, né? Vivemos num país que a nossa democracia é representativa, né? A democracia que aconteceu em Atenas naquela época, é uma democracia totalmente diferente dos dias de hoje, ok? Então, conceito de liberdade, conceito de democracia, né? Uma nova visão da educação, todas essas questões foram contextualizadas entre os filósofos pré-socráticos e os novos pensadores que protagonizaram a história da filosofia a partir do século quinto e quarto antes de Cristo, né? Começando pelos sofistas, chegando em Sócrates e, na sequência, Platão e Aristóteles, ok? Então, é muito importante notar que as questões tratadas, viu, pessoal, pela tragédia grega, o gênero literário, teatro do nosso dia de hoje, né? Dizem respeito diretamente aos homens que, como a cidade e a democracia, são livres. Os homens que, como
a cidade e a democracia são livres. Aqui a cidade sempre é bom entender como polis, né? Porque se o Enem cobrar alguma questão refletindo esse período aqui, como ele já cobrou em edições passadas, ele vai chamar a cidade de polis. Isso é importante, tá certo? Então, os homens que com a cidade e a democracia são livres, colocando em xeque os limites de tal liberdade, né? Ao mesmo tempo que o homem é livre, essa liberdade tem seu limite. É justamente isso a nova educação que nós vimos na tragédia grega. Se você desobedecer os limites da liberdade, você vai sofrer uma punição, né? Sobretudo, a tragédia grega tem a clara intenção de educar os homens segundo os valores morais e cívicos da cidade, tá certo? São lições morais que levam o homem a refletir seu papel no mundo e sobre sua autonomia diante de sua própria vida e história, tá certo? Então, assim a gente encerra é, essa questão da tragédia grega, tá certo? Outro ponto está aí nos seus slides. Vamos dando sequência com essa nova forma de pensar aí as cidades gregas daquela época, tá certo? Tudo o que aconteceu, a reflexão, né? Aliás, a própria palavra filosofia, ela está muito ligado a essa questão, a reflexão, né? Então, a nova educação ateniense, uma nova areté, pessoal. A palavra educação vem do grego areté, areté, tá certo? Então, a nova areté passa a ser a formação do cidadão para o comando e direção da polis. Dessa forma, a excelência, a perfeição buscada pelo homem, agora é moral, política, refere-se à ética, resume-se nas virtudes cívicas do cidadão, que deve ser capaz de correta e dignamente pensar no bem da polis, viu? Então, como é essa nova educação, né? A polis democrática destaca sobremaneira os ofícios e os artesãos ao valorizar as artes e as técnicas, né? Então, com a presença da tragédia e com a valorização das artes em Atenas, tornou-se necessário repensar a educação dos atenienses, principalmente dos jovens, né? Que bom seria que se a gente pudesse repensar a nossa educação, né? Sobretudo a educação dos mais pobres, né? Das pessoas que não têm condição de pagar uma escola privada, né? Veio a pandemia e colocou todo mundo em casa. As escolas privadas, muitas delas dispuseram ou dispunham de recursos em caixa e puderam todas se reestruturar, né? Mas nas escolas públicas não foram tão fáceis e não serão daqui para frente, né? Então seria necessário repensar a educação e como toda época tem seus desafios, cabe a cada 10 anos repensar a educação, tá certo? Hoje estamos fazendo uma educação diferente, né? Eu aqui do lado da tela e vocês aí que vão assistir essa aula, não sei que hora, dependendo da programação pessoal de cada um, tá certo? Mas como era a educação anteriormente em Atenas? Por que foi-se necessário repensar a educação, uma nova areté? Como eu falei para vocês, lá a nossa aula está intitulada Os Sofistas, o Homem como Problema Filosófico, tá certo, pessoal? Então, vai ser justamente toda essa discussão agora acerca do homem, né? E por demais, uma vez, é claro que o homem está ligado à sua educação, tá certo? Então, anteriormente, para a aristocracia de sangue e linguagem, a areté significava a formação do guerreiro belo e bom, que se resume na figura do jovem guerreiro, do corpo perfeito, porém
forjado pelo exercício e pelo treinamento físico, possuidor de uma coragem ímpar para a guerra e decidido, se fosse necessário, a morrer na frente de batalha, coroado pela bela morte. No entanto, com a nova Areté, o modo ideal de vida do ateniense se modifica, né? Então, pessoal, a antiga Areté, quais eram? Era a formação do guerreiro, né? Então, a antiga educação ateniense era baseada na formação do guerreiro, aquele homem belo e bom, né? Aquele homem guerreiro de um corpo escultural, né? De um corpo perfeito, malhado, sarado, barriguinha no tanque, como a gente diz na nossa linguagem, né? Só que, e por fim, o homem que fosse capaz de morrer pela sua pátria, de morrer durante a guerra, né? Só que esse modelo cai por terra entre os séculos V e IV, né? Porque o pensamento está evoluindo, né? A discussão filosófica está em xeque, né? E, consequentemente, essa educação, essa discussão, ela é protagonizada e modificada a partir de um novo entendimento a partir de como deveria ser a educação do homem grego, né? Então, segundo a antiga Areté, educação, os guerreiros não podiam trabalhar, devendo ficar no ócio até o dia em que sairiam para a guerra, né? Então, se tinha guerra, tinha trabalho. Se não tinha guerra, era o ócio, né? Então, esse modelo de educação, para os gregos, já estava defasado, ok? Por isso, era imprescindível a presença do escravo para os trabalhos manuais, desprezados por serem vistos como tarefa indigna para os homens superiores. A educação do guerreiro era feita no ginásio, visando a perfeição do corpo e com preceptores que lhe ensinavam poesia, a partir de Homero e Hesíodo, para a perfeição do espírito. Esses belos e fortes guerreiros pertenciam à estirpe do Aristói, ou seja, os melhores. A palavra grega Aristói significa os melhores. Então, descrevi aqui todas as definições e configurações que eram inseridos o ideal de cultura da antiga Atenas, está certo? Então, porém, tal educação não atendia mais à nova realidade, né? A nova Areté da polis grega, que agora era composta de uma classe de comerciantes marcadas pela democracia, pelas artes, pelo artesanato e pelo comércio, né? A nova Areté está aí no seu slide, acompanhe comigo. A nova Areté passa a ser a formação do cidadão para o comando e direção da polis. Dessa forma, a excelência, a perfeição buscada pelo homem agora é moral, é política, refere-se à ética, né? Resume-se nas virtudes cívicas do cidadão que deve ser capaz de, correta e dignamente, pensar no bem da polis, tá certo? Então, o ideal de excelência é agora o cidadão como bom orador, aquele que na agora, a agora aí, pode ser entendida como o local da discussão, na maioria das vezes, ou 100% era a praça, uma praça comum nas ruas da Grécia Antiga, da polis, pronuncia seu discurso e faz política. A democracia, maior e mais importante característica da polis, se faz pelo logos, pela palavra e, mais importante característica da polis, se faz pelo logos, pela palavra, pela discussão, tá certo, pessoal? Então, nós até
essas duas últimas aulas é discutindo sobre a nova areté, a nova educação, tá certo? E aí, para encerrar essa aba no slide que fala nova educação ateniense, uma nova areté, nós podemos comparar agora esses dois tipos de educação. A educação do homem guerreiro, o corpo belo, sarado, aquele que está pronto para morrer no dia que for convocado pela guerra e ter uma bela morte. Esse tipo de educação foi repensado pelos gregos e não supria mais os desígnios da polis, da cidade. Então, como é que a polis queria o seu cidadão, né? Queria o seu cidadão que buscasse a perfeição pelo homem, pela moral, pela política, pelas virtudes cívicas, e que fosse capaz de pensar no bem da polis, né? E depois pudesse fazer um bom discurso, ser um bom orador. Como é bonito quando nós temos alguém que ora bem, né? A gente fica boquiaberto, né? Então, esse era o novo ideal de educação proposto pelos atenienses, ok? Então, vamos acompanhando toda essa trajetória, tá certo? E, para encerrar esse período da nova educação, nós vamos agora cair num novo grupo de pensadores, que são os chamados sofistas, tá certo? A democracia deveria ser o maior amor, a discussão pela democracia dos novos ideais da educação ateniense, tá certo? Muito bem, pessoal, continuando a nossa aula, nós vamos aí agora chegando nesse novo grupo de pensadores que são os sofistas, tá certo? Nos acompanha aí, no seu slide, diz assim, os sofistas, os mestres na arte de ensinar, certo? O significado do termo sofista. O significado do termo sofista. Qual é? Sofista vem do grego sophos, que significa sábio. A palavra tem a mesma raiz do termo filosofia, sendo ambas procedentes de sofia, que significa sabedoria, tá certo? Os sofistas eram mestres na retórica e na oratória, ambas entendidas como a arte de falar bem. Eram professores, muitas vezes itinerantes, que passando de cidade em cidade ensinavam aqueles que podiam pagar por sua arte e suas lições, né? As informações acerca dos sofistas são raras, incertas. Isso porque não são conhecidas obras escritas pelos mesmos, a não ser a de Isócrates, um sofista tardio, né? Então, nesse sentido, nós vamos analisando que nós não temos muitas informações precisas a respeito dos sofistas, né? Os sofistas são considerados perdão, os primeiros professores na história da educação. Eles ensinavam a arte de argumentar, a persuadir, a arte esta fundamental para que, na democracia direta, o cidadão se destacasse com argumentos e convencesse com suas discussões, tá certo? Então, nesse sentido, os sofistas eram mestres na retórica e na oratória, né? Tem tudo a ver com isso que nós acabamos de discutir,
que o novo cidadão, que o novo homem ateniense, ele não deve ser educado mais na arte das guerras, com um belo corpo, como guerreiro, mas ele deve agora ser educado a partir de uma boa oratória e de um bom discurso, né? Para que ele, tendo uma boa oratória e um bom discurso, possa conquistar, ou seja, o cidadão que vai se destacar aí com argumentos e convencer os indivíduos cidadãos que estão discutindo sobre a democracia lá com suas discussões na Ágora, tá certo? Então, eles vão ser percussores desse novo discurso, dessa nova argumentação, dessa nova retórica, tá certo? Nesse sentido. Com as transformações históricas ocorridas na Grécia, né? Com as transformações históricas ocorridas na Grécia, a preocupação da filosofia se deslocou da natureza, representada pela filosofia pré-socrática e pela busca da arqué para o homem. O que interessa agora não é mais investigar o cosmos pessoal, mas sim pensar o homem como cidadão, considerando-se todos os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais que dizem respeito aos homens livres e responsáveis pelo futuro da cidade, tá certo? Então, nós vamos vendo aqui um novo paradigma, uma nova mudança no discurso, como eu bem já falei. O discurso agora não é o homem que estuda o cosmo, a natureza, e se preocupa com a arqué, né? Mas agora a preocupação é relativa ao homem. O homem como cidadão, considerando todos os aspectos da sua vida, os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais que dizem respeito aos homens livres, responsáveis pelo futuro da cidade, pelo futuro da polis, né? Então, nós vamos aí se debruçar agora sobre um novo período da história da filosofia, que é a preocupação com o homem, tá certo? Então, na aula posterior, nós vamos adentrar no relativismo, vamos estudar os filósofos sofistas, né? E com certeza já dará tempo para entrar em Sócrates, ok? Encerrando assim esse período que nós tratamos dos sofistas, o homem como problema filosófico, ok? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.